Olá, gente! Estamos iniciando uma série de listas de exercícios por tema. O objetivo delas é ajudar você, estudante, a estudar melhor e a você, professor, te oferecer subsídios materiais para suas aulas. Por isso, sempre teremos na descrição do vídeo a lista de exercícios para você baixar se você desejar. Então, nós vamos iniciar hoje com o tema Introdução à Filosofia. Vamos comentar 8 questões de introdução à filosofia. E eu quero lembrar que é sempre importante, quando você for resolver, que você grife os trechos do texto que você considera mais importante. Também que você tenha bastante atenção na pergunta. É até recomendável que você possa ler primeiro a pergunta para voltar para o texto já com a ideia do que está sendo pedido pela questão. E essa questão, ela nos pergunta: é legado da filosofia grega para o Ocidente europeu? Então, nós já sabemos, nós precisamos ver qual é o grande legado da filosofia para o Ocidente europeu. Segundo Marilena Chauí, a filosofia surge quando alguns gregos, admirados e espantados com a realidade, insatisfeitos com as explicações que a tradição lhes dera, começaram a fazer perguntas e buscar respostas para elas. E aí nós temos no item A, o grande legado seria a criação da dialética, fundamentada na luta de classes, como forma de explicação sociológica da realidade humana. Seria esse o nosso item correto? Mas a Marilena Chauí não nos dá nenhuma ideia, nesse texto que ela grifou, que nos leve a pensar nesta alternativa. O item B, a produção de uma concepção de história linear que tratava dos fins últimos do homem e da realização de um projeto divino. Se a gente lembrar um pouquinho do início da filosofia, ela já surge como um rompimento. Item C, como rompimento dessa concepção mais mitológica, divina. Item C, a preocupação com a continuidade entre a vida e a morte, através da prática de embalsamento e outros cuidados funerários. Se a gente for considerar aqui o nosso texto, também não nos indica isso. A aspiração ao conhecimento verdadeiro, a felicidade e a justiça, indicando que a humanidade não age caoticamente. Esse é o nosso item correto, né? A filosofia ela surge quando alguns gregos, admirados e espantados com a realidade, começaram a fazer perguntas e buscar respostas para elas. Olha como o texto ele já nos move para esse item D. Essa busca por conhecer, essa busca por respostas e uma resposta racional. O item E é o nascimento das ciências humanas, implicando em conhecimentos autônomos e compartimentados. Essa divisão das ciências humanas nós vamos ter já na Idade Moderna, não lá no início da filosofia. Então, o item correto, item D. Então, de número 2. A nossa pergunta, nesse sentido, pode-se afirmar que é a filosofia. Então, o que se pode afirmar da filosofia a partir desse texto? O ser humano, desde sua origem, em sua existência cotidiana, faz afirmações, nega, deseja, recusa e aprova coisas e pessoas, elaborando juízos de fato e de valor, por meio dos quais procura orientar seu comportamento teórico e prático. Entretanto, houve um momento em sua evolução histórico-social em que o ser humano começa a conferir um caráter filosófico às suas indagações e perplexidades, questionando racionalmente suas crenças, valores e escolhas. Então, nesse sentido, pode-se afirmar que a filosofia é algo inerente ao ser humano desde sua origem e que, por meio da elaboração dos sentimentos, das percepções e dos anseios humanos, procura consolidar nossas crenças e opiniões. Este seria o nosso item correto? Olha onde é que está a falha dele. Procura consolidar
nossas crenças e opiniões. A filosofia vai romper com isso. Item B, existe desde que o ser humano não havendo exige desde que existe o ser humano, não havendo um local ou uma época específica para o seu nascimento, o que nos autoriza a afirmar que mesmo a mentalidade mítica é também filosófica e exige o trabalho da razão. Mesmo que nós refletimos no item anterior, ela vai nascer rompendo com essa visão mítica. Embora nasça ainda envolvida nessa visão, mas ela vai começar gradualmente a rompê-la. Inicia sua investigação quando aceitamos os dogmas e as certezas cotidianas que nos são impostas pela tradição e pela sociedade, visando educar o ser humano como cidadão. Também esse não é porque aceitamos os dogmas e as certezas cotidianas. Não, o ser humano ele começa o que? A indagar, a questionar. É isso que nós vemos nesse trecho que está grifado no texto. Item D, que é a nossa resposta, surge quando o ser humano começa a exigir provas e justificações racionais que validam ou invalidam suas crenças, seus valores e suas práticas, em detrimento da verdade revelada pela codificação mítica. Ou seja, o ser humano que começa a questionar o modo como se explicava a realidade até então, através do mito, das histórias, e passa a exigir uma resposta racional. Item E, surge a partir da criação dos mitos que o homem utilizava para explicar os fenômenos da natureza. Não, ela vai romper com essa visão. Como dizia Aristóteles, os homens começaram a filosofar, agora, como na origem, por causa da admiração, na medida em que inicialmente ficaram perplexos diante das dificuldades mais simples. Ora, quem experimenta uma sensação de dúvida e de admiração reconhece que não sabe. Aristóteles, no seu livro Metafísica. Mas nem sempre o homem deu explicações racionais para os seus problemas. Antes, as explicações tinham um caráter mítico. Talvez você lembre de Hércules, Zeus, Atena e tantos outros seres sobrenaturais da mitologia grega. Mas esse é um assunto para outra lista de exercícios. Vamos adiante. Questão 3. A filosofia surge na Grécia no final do século VII e no início do século VI a.C. Dentre as condições históricas para o seu surgimento destacam-se as seguintes: o desenvolvimento das viagens marítimas e a invenção da política, e esse item aqui já é o nosso item correto. A popularização do pensamento de Platão e Aristóteles na sociedade, isso aqui é depois, já é no período clássico da filosofia. Item C, o gradual aprimoramento do pensamento mítico e o desenvolvimento das ciências. Isso aqui também. E logo o aprimoramento já invalida o nosso aprimoramento do pensamento mítico, já invalida o item. Item D, a importância das cosmogonias e teogonias na organização social e cultural da sociedade grega. Também não. Item E, a apresentação do pensamento de Sócrates. Também já é lá no período clássico, não é no surgimento do pensamento filosófico. Quarta questão. Com relação às inovações técnicas, culturais e institucionais que marcaram as condições históricas que possibilitaram o nascimento da filosofia no período da Grécia Arcaica, etapa da história da antiguidade que se estendeu de finais do século 8 a.C. a início do século 7 a.C., podemos afirmar que a invenção do alfabeto pouco ou nada contribuiu para o desenvolvimento de um padrão de transcrição abstrata da palavra e do pensamento. Incorreto. Nós vamos ver que o alfabeto é uma das coisas que possibilita esse surgimento. A invenção do calendário reafirmou tão somente as concepções míticas de tempo que marcaram a emergência do conhecimento filosófico. Também não. No campo do conhecimento, os gregos evitaram todo e qualquer movimento de abstração, reforçando o caráter prático dos saberes do cotidiano, herdados principalmente dos povos do norte da África. Os gregos eles tiveram contatos com vários povos, né? Eles aproveitaram algum conhecimento, sim. No campo da organização social e política, os gregos
reproduziram as formas de organização social e de gestão do poder dos grandes impérios do Antigo Oriente Próximo? Também não. Nosso item correto é o item E. As navegações e as transformações técnicas surgidas nesta etapa tiveram o poder de desencantar o mundo e de forçar o desenvolvimento de explicações racionais sobre a realidade. As viagens marítimas, né, elas revelaram que deuses, heróis e monstros eram ficções, desmistificaram o mundo, exigindo a explicação mais racional do que a mítica. Já a invenção da política, por meio da implantação da ideia de lei, legislação que regula e ordena a polis, né, a cidade, do surgimento do espaço público, na Ágora, todo cidadão tem o direito de tomar a palavra para dialogar e deliberar sobre aspectos políticos da polis. Então, tudo isso permitiu que a filosofia surgisse na Grécia. Tivemos também outras condições históricas. A invenção do calendário, a invenção da moeda, a invenção da escrita alfabética, né, do alfabeto, o surgimento da vida urbana. E todos estes aspectos, eles ajudaram, porque eles permitiram a abstração maior do pensamento. Questão 5. A palavra filosofia vem do grego e é uma composição de duas palavras, philos e sofia. Assim, o filósofo é alguém que ama o conhecimento, busca o pensamento mitológico como condutor da razão. Até o início está ótimo, mas busca o pensamento mitológico já invalida o nosso item. Item B, aquele que se deixa levar pela imaginação ao buscar a explicação racional. De novo, né? A explicação é racional, então a imaginação já invalida. Um apaixonado pelo conhecimento produzido a partir da razão, base filosófica da ciência. Esse é o nosso item correto. A busca é uma busca racional, né? O uso da razão para investigar a si mesmo, ao mundo. Item D, aquele que busca o pensamento racional como alicerce das explicações mitológicas. O problema está aí no alicerce, né? Já está se rompendo com a visão mitológica, mítica. Item E, todo aquele que se deixa levar pela curiosidade e busca explicações míticas para o mundo. Não, a explicação mítica é anterior à filosofia, embora ela permaneça até hoje, mas quando a filosofia surge, está se rompendo com essa visão e se buscando um modo racional de ver o mundo. Você sabe o que significa a palavra filosofia? Philos mais Sofia. Philos é igual a amor ou amizade. E Sofia é igual a sabedoria. Logo, etimologicamente, filosofia é amor à sabedoria. E é o que nós vimos na questão anterior. Questão 6. E aqui eu quero destacar já a pergunta. A propósito dessas informações acerca do significado do senso comum, problematizado pela filosofia, assinale a opção correta. De acordo com o pensador Vico, o senso comum é um julgamento sem qualquer reflexão, comumente sentido por toda uma classe, todo um povo, toda uma nação ou por todo o gênero humano. Segundo Heidegger, nós nos movimentamos no nível da compreensão do senso comum à medida que nós cremos em segurança no seio das diversas verdades da experiência da vida, da ação, da pesquisa, da criação e da fé. Então, qual seria a opção correta? Pensando no significado do senso comum, que nós acabamos de ver, qual seria a nossa opção correta? Enquanto o senso comum é um conhecimento seguro, a filosofia é um pensamento inseguro. Logo, a filosofia deve ser rejeitada como perigosa para o homem cotidiano. Jamais. A filosofia surge exatamente como uma reflexão racional e que pode direcionar a vida do homem. O senso comum reflete, argumenta e justifica suas crenças. Sim, mas seria esse o nosso item mais correto?
né? Sim, até onde? Até justifica. Não, ele não justifica suas crenças, ele não é algo reflexivo. A gente vai pegando as informações e a gente vai apenas reproduzindo sem muita reflexão. Item C. O senso comum é convicção arraigada, crença partilhada com segurança pelos homens, na vida, na ação, na pesquisa, na criação e na fé. A convicção é fundamental ao pensamento e, portanto, o senso comum se identifica com o pensamento filosófico. Jamais. O senso comum é baseado naquilo que nós vamos vivendo no dia a dia, nas experiências que vamos tendo. Não tem algo argumentado ali, raciocinado ali, analisado, provado. Nosso item é: o senso comum é um julgamento refletido e refletido, que uma vez compartilhado por muitos homens no âmbito da cultura como crença cotidiana, é tido como óbvio e permanece inquestionado. A filosofia, porém, é um movimento radical de autonomia do homem, baseado no exercício do pensamento, do questionamento. Por isso, a filosofia se põe de maneira crítica frente às pretensões do senso comum. Exatamente, o senso comum a gente vai vivendo, vai tendo as experiências, vai compartilhando sem muita reflexão. A gente acredita que aquilo ali é daquela forma pelas experiências que outros viveram ou que a gente viveu. Já na filosofia nós temos esse questionamento, essa análise. Eu pulei aqui o item D. É com o senso comum que o homem enfrenta do cotidiano seus problemas imediatos. O senso comum antecede todo o filosofar. Devido a essa anterioridade e ao seu caráter de convicção inquestionada, ele deve ser considerado como critério de julgamento, como princípio dirimente de todas as dúvidas teóricas. A primeira parte está ótima, mas essa última frase, ela invalida o nosso item. Segundo Lucchesi Passo, senso comum é a compreensão da realidade constituída de um conjunto de opiniões, hábitos e formas de pensamento, assistematicamente estruturada e utilizada diariamente pelos seres humanos como forma de orientação de suas vidas. Lembra aí quando, não sei se você, se algum familiar seu, né, mais antigo, utilizava a palha de aço para colocar na antena do rádio, porque quebrou, para ajudar a sintonizar o rádio, às vezes uma colher. E eles não sabem bem porque isso funciona, como funciona, mas sabem que se colocar lá vai dar certo, vai sintonizar. Então, conhecimento de senso comum, do dia a dia, sem muita reflexão, sem saber as causas. Questão 7. Vamos à nossa pergunta. Que frase expressa o desafio de Sócrates diante da atitude filosófica? Então vamos focar nisso. A atitude filosófica inicia-se dirigindo indagações ao mundo que nos rodeia e às relações que mantemos com ele. Pouco a pouco descobre que essas questões pressupõem a figura daquele que interroga e que elas exigem que seja explicada a tendência do ser humano a interrogar o mundo e a si mesmo. Um dos filósofos que melhor expressou esse pensamento foi Sócrates, apresentando a necessidade da indagação constante diante do mundo. Então, qual frase mostraria aí a figura daquele que interroga? E que elas exigem que seja explicada a tendência do ser humano a interrogar o mundo e a si mesmo. Item A, conhece-te a ti mesmo. Os fins justificam os meios, não nos leva a refletir sobre isso. O homem é bom, a sociedade é que o corrompe, também não. Nada está no intelecto sem antes ter passado pelos sentidos, é uma frase do empirismo moderno. Crer, assinar uma folha em branco e deixar que nela Deus escreva o que quiser. Então, a frase que melhor se adequa a essa ideia é conhece-te a ti mesmo. Que é a frase muito falada no oráculo de Delfos, na Grécia Antiga, que também Sócrates tomou para si. A atitude filosófica é uma atitude reflexiva.
Ou seja, o pensamento se dobra sobre si mesmo, volta-se para si mesmo e se investiga. Há sempre uma autoinvestigação. O mesmo deve fazer o homem em relação a si mesmo. Deve estar sempre exercitando o autoconhecimento, buscando compreender-se para melhor compreender o seu semelhante e o mundo que o cerca. Vamos para a nossa última questão. Vejamos a pergunta. Considerando-se o fragmento de texto precedente e a concepção filosófica do saber, é correto afirmar que uma atitude filosófica elementar implica em. Então, a atitude filosófica elementar implica em quê? Perguntaram certa vez a um filósofo: para que filosofia? E ele respondeu: para não darmos nossa aceitação imediata às coisas, sem maiores considerações. Então, qual seria a atitude filosófica que a pessoa seria levada a ter? Item A, deixar de indagar sobre o que são as coisas, a consciência, os comportamentos da vida cotidiana, os valores. Não, a questão já não diz, ó, não aceitarmos imediatamente as coisas, né? Não aceitarmos sem refletir. Questionar o porquê da existência da natureza humana, tendo por base uma autoridade previamente estabelecida, transcendente ou divina. Não, se eu devo questionar, eu não vou colocar aí uma autoridade, mas sim a razão. Item C, confirmar nossos juízos e intuições, acolhendo as pretensões do senso comum, o qual não guarda uma diferença considerável da filosofia. Não, se eu devo não aceitar imediatamente as coisas sem mais considerações, sem analisar, então eu não devo confirmar juízos e intuições, acolher tudo que o senso comum me diz. Não, eu preciso questionar, refletir, analisar e tender a confundir a filosofia com a ciência, conhecimento objetivo e quantitativo que se pretende homogêneo e universal e responde praticamente a todas as questões filosóficas. Também não. A filosofia vai além daquilo que a ciência analisa. Ela que é baseada na observação, na experimentação. Item E, problematizar o senso comum, os preconceitos, bem como duvidar de fatos e ideias aparentemente indubitáveis presentes na experiência cotidiana. Pronto, o filósofo ele vai ter essa atitude de problematizar, de questionar, de analisar, de investigar o senso comum, tudo aquilo que lhe é apresentado antes de aceitar como certo. Grata pela sua atenção. Baixe a lista de exercícios que vai estar na descrição do vídeo. Deixe seu like. Inscreva-se no canal, nos ajude a levar esse conhecimento para outros alunos, para outros professores, para aqueles que desejam se aprofundar um pouco mais na filosofia e conhecer um pouco mais sobre si mesmo, sobre o mundo ao seu redor. Até a próxima!